pouco, para aceitar a doutrina de Deus era pouco, para aceitar o sofrimento de Cristo era pouco, para aceitar a humilhação de Cristo era muito pouco, mas para a vanglória de todos era muito. E nessa noite, igreja, o Senhor nos traz essa palavra que quando se prende, enquanto Jeremias está encerrado no cárcere, ele estava preso. Cárcere é cadeia, cárcere não é lugar de profeta, mas ele estava preso. Eu não sei qual é a prisão espiritual que está na sua vida. Eu não sei se é a prisão do orgulho, eu não sei se é a prisão do coração duro, eu não sei se é a prisão que você quer ser mais, eu não sei se é a prisão da sua exortação. Eu sei te dizer que a mesma receita que serve por Jeremias e Deus falou com ele é a mesma que serve para nós. O Senhor nos tira da prisão. Aleluia. O Espírito Santo. Aonde não tem esperança, quando está preso não tem esperança, o profeta está na cadeia, e dentro da cadeia, se prendendo nós vamos se preocupar. Como é que eu vou sair? Jesus me tira daqui, eu estou sendo julgado, eu estou sendo injustiçado. Jeremias está preso, Jeremias está sem solução. Aos olhos humanos, ele além de estar preso, ele não está em qualquer cadeia, ele está no pátio da guarda. Ao redor dele tinha um monte de soldado vendo ele preso, e lá dentro da cadeia a grade não aguentou, viu o poder de Deus, a tribulação não aguentou, não impediu dele receber a comunicação com Deus. Então vem dentro da massa craniana, dentro da cabeça de Jeremias, Deus vem dizer: Jeremias, eu estou preso, Senhor, eu estou preso. Jeremias, clama a mim, clama a mim. E Deus está falando para nós nessa noite. Eu não sei se você tem responsabilidade para pregar a palavra de Deus, eu não sei como é que você está com o seu pastor, se você é obediente ao seu pastor, se você tem responsabilidade, mas nessa noite Deus está dizendo: meu filho, clama a mim, você está presa. É uma prisão espiritual, não é uma prisão pela macumba, não é uma prisão pelo demônio, não é uma prisão, mas o pecado está aí para te aprisionar a qualquer momento. A vaidade está sempre chamado para botar você na prisão do mundo, para fazer você adorar Deus, mas fazendo a vontade do pecado, para você louvar a Deus, mas sentindo os prazeres do mundo. A igreja, a sociedade do socialismo está cada vez mais querendo pegar a coisa santa, a palavra santa de Deus, e nivelar com os prazeres do mundo. Se não pode cortar cabelo, não, eu corto, e continua sendo missionária. Vai queimando aí, Deus. Eu uso porque sou missionária. Vai queimando aí, Deus. Não pode trair, eu traio porque eu sou missionária. Vai queimando aí, Deus. Não pode adulterar, eu adultero porque eu sou queimando aí, Deus. Eu sou Deus. servo de Deus, mas eu quero te dizer que a qualquer momento esse Deus vai voltar, e lá na porta do céu, para entrar lá pela porta da graça, nós estamos quadrados debaixo da possante mão do Senhor. Oh Deus, eu creio, papai. E agora o Senhor vem dizer para nós: e eu estabelecerei a casa de Judá com a casa de Jerusalém. E se nós vamos aqui analisar, porque o tempo é um pouquinho curto, mas se você vê aqui a casa de Judá, você pensa que casa de Judá é essa? Esse Judá é um dos filhos de Jacó. É por isso que quando Deus levantou a cidade de Judá, colocou o nome naquela cidade para reverenciar uma promessa que ele fez a Abraão: todas as suas descendências serão benditas. E quando Jacó teve o seu filho chamado Judá, Deus então colocou naquela cidade dizendo: essa cidade vai herdar não o nome de Israel, mas vai herdar o nome de Judá, porque Judá é da descendência de Abraão. E
do Senhor, a Jeremias, a palavra nasce lá na glória, e depois Deus é enviada para a sua cabeça, e aqui na terra nós se dá o nome de revelação, nós se dá o nome de visão, nós se dá o nome de pregação, nós se dá o nome de santidade, nós se dá o nome de obediência, e nós se dá o nome de responsabilidade. E se você recebe nessa noite, igreja, o Espírito Santo, eu quero estar vestindo. E o Senhor então ele fala, então eu vou aqui, estou no versículo 40, eu estou no versículo aqui, me acompanha aí, o versículo 5, ele diz, eis endurecerá a peleja. Você sabe o que é isso aí que ele está falando? Quando Jeremias profetizou para o rei Ezequias dizendo, Ezequias se entrega a Babilônia, Nabucodonosor, o seu pai, era o nome do seu pai, Nabucodonosate. E ele aproveitou uma fraqueza do povo de Deus. Ele pegou todos os pastores gananciosos, os pastores que gostam de parência, os pastores que menosprezavam os queimando aí. Então ele falou, vou estabelecer agora aqui um decreto. Então naquele período começou a se inchar Babilônia. Babilônia começou a ganhar força, começou a entrar dinheiro. Eu creio. Começa a entrar dinheiro. Nabucodonosor, ele vai e morre. Nabucodonosor então começa a reinar. Deus durante do período do ano 570, segundo fala. Mas aqui essa palavra, segundo a narração vem falar, era no período do ano 577. Agora, aqui nós estamos vendo, Deus depois levantar Jeremias e fala para Jeremias, Jeremias, clama a mim. E Deus, Jeremias já tinha pela segunda vez. A segunda vez Jeremias estava chorando. A segunda vez Deus nessa noite está falando, eu quero você chorar por seu filho, é fácil. Deus, desse jeito aí. Você chorar para a sua dor é fácil. Você pregar e falar e corrigir é fácil. Mas nós estamos no ano de 2023. E nessa noite Deus está falando, meus filhos, vocês não têm noção do tamanho da vitória que eu tenho. E é o que ele está falando, coisa grande. Ele não está medindo o tamanho, é coisa grande e firme. É coisa grande e firme. Ele vem para nos falar. E nessa noite, igreja, ali nesse império, Jeremias está ali pregando a palavra de Deus. Nós lembramos que quando ele pregava a primeira palavra, Deus levantou e ele estava próximo da mata, cidade de Natote, aonde ali se nasceu a família dele. E quando Deus manda para ele a segunda vez, ele está de frente do rei. E ele sabia que naquele ano era um ano reinado. Aquele ano era de matar ou morrer. Ou você honrava Deus ou vinha um soldado te matar. Aleluia. Então Jeremias, que ele tem o nome Jeremias, e ele preferiu riscar a vida dele e falar, não, ó Deus, o Senhor mandou, eu posso perder a cabeça, mas eu vou repreender esse rei. Se o Senhor está comigo, eu vou proclamar. Eu não quero ver se tem homem bravo, se tem homem valente. Eu quero saber que o Senhor está comigo. E hoje, nessa noite, o Senhor está falando, você confia em mim? O Senhor está te perguntando, ao decorrer do seu dia, você confia em mim? Mas eu quero te dizer, e eu também está falando, Antônio, eu te tirei da onde te tirei. Você confia em mim? Meu Deus! O líder da igreja está falando, meu filho, como é que está você? Você confia em mim? Ele está falando para todos nós. Por que ele está falando? Porque nós estamos esperando uma vida eterna. Nós estamos esperando um encontro com o Senhor. Nós estamos esperando uma morada com o Senhor. Agora, se você estiver esperando adorar a Deus para ficar na terra, é com você. Desse jeito. Judá e Jerusalém, pela desobediência deles, Deus sempre quis abençoar Jerusalém. Deus sempre quis abençoar Judá. Mas quando Deus está falando com eles, eu estabelecerei a cura e a paz. Jerusalém já estava toda destruída. Jerusalém já estava toda acabada. O único que estava livre ali eram os pobres, os desprezados.
você vai ver o clamor pessoal de Jeremias, lá no livro de Isaías 21, o versículo 28, que lá ele fala assim, ó, eu mesmo sou Deus que destruiu o povo dos antigos. Ele está falando, essa antiguidade, eu mesmo sou Deus que mandei o dilúvio e acabei com todos. E eu mesmo sou Deus que levantei Noé e povoei a terra. E eu mesmo sou Deus que de toda a família da terra escolhi somente a vós. E ele está falando para nós nessa noite. E o povo de Judá e o povo de Jerusalém continuou afastando da casa de Deus. Eu quero descer rapidamente porque a hora vai embora. Mas ali começou os piores pecados da terra. Começou as desobediências, começou a entrar a apostasia, doutrina de demônios. Desse jeito, é desse jeito aí. Você não precisa eu provar. Você pode ver na Bíblia, o nosso pastor está aqui, que todos que desobedecem a palavra de Deus e leva pela vaidade, não está desse jeito. Está com o espírito da desobediência. Verdade. Fala, Maravilhoso. aquele que conhece, aquele que obedece, se a palavra fala que é iniquidade, iniquidade é pecado. É verdade. E agora nós vamos aqui rapidamente, que quando se fala dos adultérios, você pensa que adultério é só o homem e a mulher. São maravilhoso. Vai falando aí, Deus. Qual é o primeiro tipo? Eu vou colocar aqui, como é que é o nome desse ciclo? Como é que está escrito aqui, igreja? Ciclo de oração, dependência. Como é que é? Ciclo de oração, dependência. Um dia Deus revelou isso aqui a alguém, não foi? Foi ou não foi? Deus. Dependente de quê? De Cristo. Tá, significa que você tem que viver a sua vida para Cristo. É Você tem que maravilhoso. viver a sua vida para Cristo. Você tem que se preocupar com o seu ministério. Creio. Joga a culpa no diabo. Joga a culpa É desse jeito aí. Joga a culpa no olho grande. Se vem uma batalha, esse homem que nós estamos pregando sobre ele aqui, se fosse no dia de hoje, ele estava preso. Ele ia falar, o Satanás fez uma reunião no inferno e me prendeu na cadeia. Mas ele sabia que o Espírito que estava com ele era o Espírito de Deus. E ele sabia. Por que ele sabia? Porque quando ele estava preso, mas ele estava nas aflições, ele estava na dor, ele estava no seu pior desespero. Mas ele tinha certeza que ele estava ali, mas Deus ia tirar ele dali. Deus ia falar com ele. Não é assim que acontece com nós. Você marca para pregar, vem uma batalha, um filho fica doente, o patrão quer te prender, às vezes não dá para você marcar o seu compromisso, você tem que desmarcar. Então no livro de Atos dos Apóstolos e no livro de Coríntios também tem, me falha a memória, mas o Paulo fala, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala, amado irmão, eu queria estar convosco em presença, mas o espírito de Satanás me impediu de estar convosco na presença. Mas eu falo, irmão, que eu estou em espírito no Senhor Jesus Cristo. Eita glória! E aqui, irmãos, amém? Aqui é um caminhão de bênção que tem para nós agora. Então Deus, ele viu aquele sofrimento, não foi o homem, não foi o Satanás que causou. Aquele sofrimento foi o próprio Deus que causou. Começou a morrer pai, por isso que ele fala, e vocês se levantaram a guerra contra os caldeus, e lá ficou um monturo de cadáver, e eu virei a minha face na minha ira, porque enquanto ele se declarou guerra, não, nós vamos lutar, não, nós vamos guerrear com a espada de homem, uma espada que todo mundo vê, uma espada que pega. Deus lá no céu está falando, vocês só precisavam se arrepender, você só precisa se consertar, você só precisa voltar para mim, volta para mim e eu voltarei para vós. Eita glória! Mas eles não quiseram, e não é assim que acontece no nosso meio, pastor. Existem pessoas que querem guerrear contra o irmão. Irmão, olha bem para a minha cara, olha para a cara do seu irmão. Se você não for para a cara dele aqui, como é que você vai morar no céu? Desse jeito, vai queimando aí, Deus. Deus. Se
você não ajudar o seu irmão aqui, É desse não, Deus jeito. tá tratando. Seu irmão está sofrendo, dá a mão a ele. É desse Seu irmão tá jeito. sofrendo, ora por ele. Seu irmão está em pecado, ora por ele. Verdade. Seu irmão está fraco, ora por ele. E diga, Senhor, se eu quero a salvação, o meu irmão também merece. Ele não está fazendo nada para isso, mas eu vou fazer por ele. Desse E jeito. quando você entra na igreja, em vez de você reparar o problema, você vai orar para o problema. É Deus. Você te colocar onde é que Maravilhoso. você tem trabalho. Deus coloca o Jeremias aonde tem trabalho. É. Deus coloca Jeremias aonde tem responsabilidade. Deus coloca o Jeremias aonde tem oração, aonde ele tem que orar. Ele não é obrigado a orar. E aqui nessa noite, amém, igreja? E aqui nessa noite, ele promete. Ele chega no Jeremias e fala: Jeremias, olha, eu vou estabelecer a paz e vou estabelecer a cura. E nessa noite eu te falo para você: se tem um doente espiritual que está precisando cada vez mais, a primeira pessoa sou eu. A primeira Creio, pessoa Deus. sou eu falo: Senhor, eu sou carente, eu sou doente pela sua graça. Eu quero que o Senhor me encha a nossa aljava para que eu sirva de trigo. É. Você tem que ser trigo, irmão. E você não espera adoração, não espera outdoor. Desse jeito. Jeremias, quando ele estava nessa situação, ele não esperava o quê? Ele só esperava de Deus. Vamos lá. Os seus próprios irmãos deu uma coça nele.